bem-vindo também. Uma boa noite para vocês que estão em casa. O meu pedido é que você que está assistindo o seu culto no seu lar, que você tenha também esse tempo que nós vamos passar junto aqui, um tempo de reverência ao Senhor, né? A gente às vezes fica em casa, fica relaxadão, né? Sem prestar muita atenção, o celular distrai, a televisão distrai, a comida distrai, tudo distrai. Então vamos nos colocar na presença de Deus, vamos iniciar esse culto fazendo uma oração para que Deus nos abençoe nessa noite. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui na tua casa. Obrigado porque cada um também tem o privilégio e a oportunidade de assistir, ó Pai, de estar presente, mesmo à distância, em espírito, neste momento que estamos aqui, ó Pai, para te cultuar. Recebe então, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, recebe as nossas vidas, ó Pai, diante do teu altar, para que o Senhor possa se alegrar conosco, que nós possamos nos alegrar com o Senhor, ó Pai. Nos dá o pão que nós precisamos no dia de hoje, ó Pai, o pão espiritual que vem do céu, que nós sejamos alimentados pela tua palavra, que nós possamos cantar juntos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor receba aquilo que vem do fruto dos nossos lábios, ó Pai, nós que vamos aqui tocar também, que o Senhor receba, Pai, os nossos talentos, ó Deus, que nós possamos servir ao Senhor com alegria e todos juntos, ó Pai, possamos no final estarmos felizes, ó Pai, porque o Senhor é bom para conosco, Deus. Obrigado por esse tempo, visita, Pai, os lares que estão neste momento conectados conosco. Nós oramos assim agradecidos no doce e precioso nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e abrissem as vossas Bíblias no livro de Sofonias, livro que nós estudamos hoje, né? Quem teve a oportunidade aí de estudar de manhã, assistir a escola bíblica, tanto presencialmente como através da nossa página do Facebook. E eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 3, e nós vamos fazer uma leitura aqui dos versículos 15 ao 17, é o texto que foi colocado lá na nossa, vou falar nossa propaganda do culto, né? no nosso informativo do culto de hoje. Sofonias capítulo 3, versículos 15 ao 17. Eu vou ler na NVI. Deixa eu abrir de novo aqui, que fechou minha NVI. Eu acho interessante a leitura da NVI, que foi a mesma que eu coloquei no informativo. E o texto diz assim: o Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor Deus, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Esse texto fala que Deus retirou toda a sentença que havia sobre nós em Cristo Jesus. Era uma profecia também acerca de Jesus Cristo. Toda a sentença, toda a cédula que era contra nós foi anulada na cruz de Cristo. E assim os nossos inimigos, que é a morte, que é o poder do pecado sobre as nossas vidas, que é o nosso próprio eu, tudo isso foi derrotado na cruz de Cristo. Aleluia por isso, porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele nos salvou, Ele anulou a nossa sentença, e a proposta no final aqui é que Deus se alegre conosco, na sua presença desde já. Quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós e recebemos a Jesus, nós temos essa alegria da companhia de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo esteja em você, trabalhando no seu ser, apesar das dificuldades que temos passado, dos momentos de angústia, que esse Espírito, que faz com que o amor de Deus nos renove, ele possa tocar o seu coração no dia a dia e te faça, apesar dos momentos de tristeza, uma pessoa alegre na presença de Deus. E para que as pessoas que estão ao seu redor, convivendo com você, possam enxergar isso, a alegria que você tem de conviver todos os dias com a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, pode sentar, meus irmãos. Vamos para os avisos. Bom ver o povo de volta, né? Está lá o André, solteiro hoje, André? O André, a família do Ricardo aqui com a Vânia, a mãe, né, o Nivaldo aí, a Suzana, estou vendo o povo de novo. Deixa eu tirar o óculos aqui para enxergar todo mundo. Está lá o Du, está lá o chefe ali, ó, com a chefa. É você mesmo que olhou para trás aí. Está lá a família do André, o Lúcio, a Adriana,
está lá o Caio. O povo tem vindo, tem mais gente para chegar aí, tá? Tem mais gente que se inscreveu, o povo deve estar para chegar. E você que está no seu lar, nós vamos passar os avisos aqui da semana. E o primeiro aviso é uma pergunta. Alguém sabe que dia que é hoje? Como batistas, nós celebramos uma coisa especial hoje. Na verdade, nós estamos celebrando durante o mês da escola bíblica, mas especialmente hoje, dia 25, hoje é o dia da escola bíblica, hoje especialmente é o dia da escola bíblica. E nós estamos estudando um resumo bíblico desde o ano passado, que tem sido uma bênção sobre as nossas vidas, e o Ed falou hoje de manhã que nós estamos chegando no final do Antigo Testamento e estamos para entrar na Nova Aliança, no Novo Testamento. E eu gostaria que vocês abrissem, eu vou pedir para algumas pessoas abrirem. Fernando, abre aí Salmo 119, o versículo 11 e o versículo 105. Legal? Nivaldo, você abre aí João capítulo 14, 21, Evangelho de João 14, 21. Vocês vão ler, eu vou repetir aqui, tá? Vânia, está com a Bíblia aí? Engatilhada? 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Suzana, está com a Bíblia aí? Aí. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Cristiane, Mateus, capítulo 4, 4. Lúcio, João 17, 17. E eu vou finalizar com Provérbios 30, versículo 5, que é um texto que eu nunca tinha prestado atenção nele. Tinha passado por ele várias vezes, mas... Vamos lá, Fernando. Salmo 119, 11, 5 e o 105. (119, 11 e o 105). Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sou teu servo, dar-me discernimento para entender os teus testemunhos. Discernimento vem da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 21. Nivaldo, né? Oi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas o versículo que ele deu é importante também. Nivaldo? João 14, 21. Muito bem. Vou ler aqui na minha versão, Nivaldo, porque eu não decorei tudo. É muito grande, né? Versículo grande. O Nivaldo leu lá. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ele leu em outra versão. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. Olha que texto interessante. Aquele que conhece os meus mandamentos, a minha palavra e me obedece, esse é aquele que na prática me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. O testemunho que a gente dá através do conhecimento da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Isso, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Prontidão e preparo para o serviço, é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha aí, que textão, hein, Suzana? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela nos examina, né? A palavra de Deus é que sonda aquilo que nós somos. Mateus 4, 4, acho que está com a Cris. Isso, se você tem preocupação
né, com o que você vai comer amanhã, sua primeira preocupação deveria ser, quando você acordar, se preocupar em compreender a palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem se alimentado disso? João capítulo 17, 17. Isso. Santifica-os na verdade. Jesus Cristo estava fazendo uma oração pelos seus discípulos. E essa oração nos alcançou nos dias de hoje, alcança os crentes no dia de hoje. E Ele está pedindo para que o Pai, para que nós sejamos santificados. Como é que nós santificamos a nossa vida? Como é que nós santificamos a nossa vida, Lúcio? Está escrito aí. Na verdade. E a verdade? A palavra. Isso. E aí eu vou finalizar essa parte, essa lembrança aqui da importância da escola bíblica, e é ela que nos ajuda a conhecer a palavra de Deus. Está lá o nosso diretor lá atrás, que é o Caio. Cadê o Caio? Olha lá, está ali atrás, né, o nosso diretor está lá atrás. Então eu vou finalizar esse informe com Provérbios capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, e ela é um escudo para quem nele se refugia. Então, se você quer se proteger dos seus inimigos, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nela se refugia. Amém por isso, porque nós temos esse instrumento que é a palavra de Deus. E aí, voltamos a ter a nossa escola bíblica presencial. Os jovens adolescentes já estiveram aqui hoje, eles voltaram hoje, né? Tiveram aí com a turminha toda, o Fernando colocou as fotos. Então, nós temos aqui agora, de volta, as nossas aulas presenciais e as nossas aulas online. E aí eu gostaria de fazer o Lércio já fez esse apelo semana passada, né? O Fernando também fez, da importância da gente voltar a frequentar a igreja, gente, com toda a segurança aqui. Eu vou falar um pouco, já vou engatilhar aqui, os meninos estão ansiosos aqui para a gente cantar logo, mas eu já vou engatilhar as informações até acerca da nossa segurança aqui, tá? Então, assim, nós voltamos à escola bíblica presencial e é muito importante que você venha, você que tinha o hábito de frequentar a escola bíblica, que você volte a ter esse hábito. Devagarzinho nós vamos voltando. De manhã tem muito menos gente do que agora à noite, por exemplo. Então, nós estamos num ambiente seguro. Se a gente manter aqui as regras de protocolo, a gente pode vir. A gente não pode perder os hábitos que a gente tinha, gente. Passou muito tempo, né? E existe uma frase aí que eu esqueci de pegar a frase, mas é aquela coisa que você vai repetindo processos e aquele processo se torna um hábito. E a gente perdeu isso, algumas pessoas perderam isso. E nós precisamos recolocar esses hábitos na nossa vida. E uma das coisas que é importante para nós e para a igreja também é que a escola bíblica volte. A escola bíblica presencial ela não pode morrer. Assim, a gente vê lá quando a gente está assistindo pelo Facebook que tem pouca gente, pouca audiência. Realmente tem pouca audiência. E a gente gostaria que essa importância que a gente leu em todos esses versículos, ela ficasse mais viva no coração das pessoas. Legal, gente? 10h15, a sala das crianças, lá que está uma graça. Teve até música hoje, né, Luciano? Fiquei sabendo que teve música hoje lá, teve até louvor. Então, o negócio está ficando bom lá, né? A gente quer dar os parabéns para a Adriana, para o Fernando, para o Luciano, que eles estão à frente desse trabalho, reavivando esse trabalho com as crianças, e as crianças estão empolgadas, né, Luciano? Estão animadas, né? A criança, Luciano também? Então, se você conhece alguma criança, mesmo que não seja da igreja, tá? Fale lá com o Fernando, né? O Fernando deixou o celular dele lá a postos, e se você quiser indicar a sala para alguma criança, é uma forma da gente evangelizar também os nossos amigos. Os pais dos nossos amigos podem, viu? Ouçam! Os pais dos seus amigos podem ser evangelizados através da presença das crianças nessas aulas. Tá? Existe uma pesquisa que diz que uma das formas que as pessoas se achegam mais à igreja é quando as crianças vêm. Então, preste atenção nessa informação. Legal? Mais uma informação para a igreja. Dia 2/5 nós teremos o nosso culto de ceia. Nós trouxemos de volta para o primeiro domingo. Né? Cadê o Lércio? O chefe foi beber água. Então, nós trouxemos de volta para o primeiro domingo do mês, para a gente trazer de novo aquela questão da igreja voltar à vivência normal de igreja, né?
a nossa organização normal. Estará aqui ministrando a ceia o pastor André Pinheiro Amorim, que é conhecido do Laércio, da Igreja Batista Vila Império. É isso aí, Laércio, informação correta? Então estará conosco o pastor André Pinheiro, que vai nos ajudar aqui, servindo, ministrando o momento da ceia. Legal? Eu acho que é isso, as devocionais elas seguem, e agora nós vamos cantar, né, Digão? Período de cânticos, período de louvor e adoração, que você cante com alegria. É um privilégio estar aqui de volta na casa do Senhor. Nós temos feito tudo para que você esteja aqui com toda a segurança, e a gente tem um pedido para fazer antes de eu ir lá para trás, que eu vou tocar também, é que você siga o que a gente coloca lá quando você vai se inscrever. Jamais tire a máscara, tá certo? A gente está vendo as famílias aqui juntas, sem problema, tá certo? Mantenha, aquilo que vocês já sabem, mas é bom a gente falar até para a audiência, quando o pessoal aparecer aqui, que você mantenha o distanciamento, a gente senta como família aqui, tá certo? Se você não mediu a sua temperatura, meça, questão de protocolo. Então, que você colabore com a gente. Quando acabar o culto, gente, perna para quem te quero. Né? A gente não vai ficar aqui fazendo rodinha para se conversar, nós estamos num momento delicado ainda, né? Graças a Deus o negócio começou a baixar um pouco, mas a história conta, né? Até coloquei que essa doença é uma doença comportamental. Então, assim, lá do lado da minha casa, onde estava o inferno já. O pessoal acha que acabou. Então, assim, a molecada está infestando a rua de novo. Né? E as autoridades, elas não estão muito preocupadas, não. Porque se estivessem preocupadas, tinham lá, né, tirado todo mundo de lá. Então, assim, cuidem-se e colaborem com a gente. Legal, gente? E nos momentos que a gente for cantar, cante. Você está de máscara, sinta-se à vontade, deixa Deus trabalhar no seu coração. Amém? Som. Graça e paz, igreja. Peço que os irmãos se coloquem de pé, os que quiserem, puderem. Você também que está em sua casa, no celular aí, nos acompanhando online. Que Deus continue falando aos nossos corações. O primeiro cântico que nós vamos declarar aqui, vamos cantar o amor de Deus. Cantarei o teu amor para sempre, né? Nosso coração exulta, esse cântico diz, de alegria eu canto. Se o mundo inteiro conhecer o nosso Deus, Ele com certeza se encherá com a alegria do nosso Deus. É isso que nós vamos declarar agora. Cantarei, Senhor, o teu amor para sempre. Senhor meu Deus, continua ministrando em nossas vidas, esteja na direção, continua nos abençoando, como o Senhor já tem feito desde o início deste culto. Toda a honra e toda a glória somente a Ti. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
coração exulta, de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua. Meu coração exulta, de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria, em teu amor pra sempre, em teu amor pra sempre, em teu amor pra sempre, em teu amor pra sempre. Amém. Glórias a Ele. Amém. Glórias somente ao nome do nosso Deus. Nós vamos declarar agora: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. É isso que nós vamos declarar. Ao teu lado estou. Se ao teu lado estou, Senhor, em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Cara, igreja, confiarei, eu nada temerei, em ti eu irei, pois eu sei que comigo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos declarar novamente: tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, eu te renderei. Se ao teu lado estou, Senhor, em tuas mãos eu nada temerei.
Só em Ti confiarei. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em Ti eu irei, pois eu sei que estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem. Declare, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em Ti eu irei, pois eu sei que estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em Ti eu irei, pois eu sei que estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Suas vozes. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glórias a Ele. Glórias a Ele, pois Ele vivo está. Nós vamos declarar agora que nós somos escolhidos, que nós somos perdoados. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. É isso que nós vamos declarar. Sou eu para que o grande Ele receba-se. E pedi, Ele me contou seu amor por mim, seu amor por. Declara, igreja. Deus liberta e vem
graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Que Deus me liberta, e em mim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Da casa, Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nós somos escolhidos pelo amor. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido pelo amor. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém, glórias a Deus. Pode se sentar, igreja. Bom, a igreja vai dizimar e ofertar durante o último cântico, mas eu já quero chamar o Fernando aqui, que vai trazer a palavra hoje. Enquanto ele sobe, nós vamos ter o nosso momento de oração. Tem alguns pedidos aqui que nos chegaram. Deixa eu tirar aqui. Alguns pedidos que nos chegaram. Nós vamos continuar orando pelo nosso pastor e pela família pastoral. Eu tenho um pedido especial aqui, que é sobre a família de um irmão que nós perdemos. Domingo passado, a hora que a gente acabou de sair do culto, chegou em casa, a gente recebeu a notícia que o pastor Alain, quem participa do projeto Metamorfose Radical conhecia o pastor Alain, um amigo pessoal meu, né? Então, ficou cerca de 20 dias internado. E, infelizmente, para nós, felizmente para ele, né, como o nosso pastor Clóvis diz, Deus sentiu saudade do pastor Alain e Deus o recolheu. Mas graças a Deus que o pai dele, o Ney, né, que é um conhecido nosso também, já está em casa. Mas a sua irmã, a irmã dele, a Aline, carece das nossas orações. Ela está em estado grave, com os pulmões comprometidos. Então a gente vai orar também pela Aline, a irmã do pastor Alain. Tem também um pedido de oração especial que chegou ontem, né? O pai do Lúcio, o seu Luiz, apresentou um quadro lá de aparentemente alguma coisa relacionada com a circulação. Talvez tenha que amputar aí alguns dedos, não é isso aí, Lúcio? Talvez, né? A gente não sabe, a gente confia primeiro
no poder de Deus, mas os médicos disseram que tem uma situação complicada em relação às pontas dos membros, né, dos dedos do pé e da mão, não está sem sensibilidade. Então a gente vai orar por isso também. O Otávio pediu, nosso irmão Otávio, o esposo da nossa irmã Ida, que Deus também já está com Deus, pediu oração pela saúde dele. A gente precisa orar pela Elisete, a irmã da Graça, né, Graça? É amanhã que ela vai fazer cirurgia? Então a Elisete vai fazer cirurgia amanhã. E nos chegou aqui um pedido. Sim, o Lúcio também pediu que a gente estivesse orando por um casal lá que ele conheceu enquanto ele esteve lá no hospital, esperando o pai dele ser atendido. Odete e Osni, é isso, né? Casal que o Lúcio teve a oportunidade de falar de Jesus para eles. Então que os irmãos se lembrem dessas pessoas, não só nesse momento que nós vamos ter agora, mas nos seus momentos de oração e de intercessão pessoal. Pastor, a família do pastor Alain, que está enlutada, a sua esposa, eu esqueci de falar, a Ana Paula e o Nicolas, eles têm um filho de 1 ano só, gente. Tá? Então, ficou lá a Ana Paula, viúva, e o pequeno Nicolas. Né? Que Deus sustente essa família. O Otávio, o filho do pai do Lúcio, a Elisete, a irmã da Graça, e essa família que o Lúcio conheceu, Odete e Osni. Ricardo, você ora para a gente? Está aí mesmo, em pé mesmo no seu lugar. O Ricardo vai fazer um momento de intercessão. Amém, Ricardo. Obrigado, Fernando. O Fernando está encarregado de nos trazer a palavra hoje. Nós vamos orar pelo Fernando. Depois o Fernando vai cumprir o protocolo de limpar as mãos aí, né? Com todo cuidado. Senhor, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do Fernando, meu irmão, meu amigo, especialmente meu amigo, Senhor, que o Senhor esteja... Eu sei que o Senhor já esteve falando ao coração do Fernando. Então usa, Pai, a vida do meu irmão, a vida do meu amigo, Senhor, para que nós sejamos abençoados através, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, que a Tua palavra venha ao encontro do nosso anseio, que seja pão espiritual vindo diretamente do Teu altar, ó Pai de glória, e que nós saiamos aqui, ó Pai, diferentes do que entramos, não só nós que estamos aqui presencialmente, mas a todos aqueles que ficaram nos lares, estão nos seus lares, ouvindo, Pai, e presenciando e fazendo parte deste culto, Deus. Fala ao nosso coração, abençoa a família do Fernando, os seus planos, os seus projetos, a sua casa, o seu trabalho, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui alegres, ó Pai, porque o Senhor falou conosco. Essa é a nossa oração e nós fazemos assim no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom, boa noite, meus irmãos. Acho que me ouvem bem, né, com a máscara? Tudo bem assim? Eu ia tirar, mas está prático dessa forma. Última vez que eu estive aqui, eu subi aqui muito triste, porque eu vi a igreja vazia. Aí o Júnior falou, mas aquele frio na barriga é o mesmo, se a igreja estiver cheia, não sei se é pior, né? Mas a alegria não tem medida, gente. Não tem. Então venham à igreja. Venham à igreja. Esse lugar é seguro. E assim eu também digo para os adolescentes, os jovens que ainda não vieram, venham na IBD.
você também venha na BD, que é prazeroso demais poder olhar no olho do irmão e poder ter esse contato. Ainda não podemos abraçar, mas esse contato visual não tem igual. É algo que deixa o nosso coração alegre demais, né? Venha à igreja. Não sou pregador, né, gente? Como eu já falei, não sou pastor, mas é uma honra estar aqui cumprindo a missão, em nome de Jesus, mas representando o nosso pastor Clóvis, é uma honra. Não tem nem como comparar, né, gente? O nível do pastor Clóvis, ele é o nosso sacerdote, é o nosso pastor, mas é de verdade uma honra poder estar aqui cumprindo essa missão. Agradeço a ele a confiança, agradeço ao Laércio a confiança também. E pedi muito a Deus que falasse comigo. A gente vai lendo, esperando aquela coisa de Deus vir trazer a mensagem. Senhor, e agora? Qual é a palavra? E lendo com a minha família essa semana, lendo um trecho da Bíblia, nitidamente Deus falou, é essa. E não tive como sair de novo. Eu falei isso da outra vez, gente, é algo fantástico. É essa. A minha irmã muitas vezes reclama comigo, nossa, você só dá bronca quando você vai falar. Mas quem sabe, né? Deus precisa me usar para trazer a bronca. Mas calma, nem tudo é bronca. Exortação, palavra do Senhor. Que realmente Ele fale através de mim, que me esvazie completamente, já pedi a Ele. Peço perdão que se eu falar algo que não seja... Eu pedi a Deus para que eu fale somente o que é da vontade dEle, né? Perdoe os meus erros, mas espero que Deus te abençoe hoje com essa palavra. Eu vou começar lendo um trecho aqui de Mateus. Eu não vou ler todos os versículos, tá? Eu vou pular, vou ler de 2 em 2. Se eu leio um, pulo o outro, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? A mensagem está lá em Mateus 26. Não é a mensagem do dia, mas é a melhor introdução que eu posso trazer para os irmãos. Mateus 26, de 36 a 46, esse é o trecho. Jesus, há poucos minutos de ser preso ali, de ser entregue ali pelo traidor, ele estava muito ansioso, porque ele sabia o que vinha acontecer em poucos minutos. E ele estava realmente com uma angústia, aquele sentimento de... Ele até está bem descrito aqui, aquele sentimento de morte, sabe? Ele já sentia tudo aquilo que ele ia passar. Naquele momento ele precisava de um apoio. Ele não queria ficar sozinho. Ele queria estar protegido naquele momento. Então, Mateus 26, de 36 a 46, eu vou ler o 36, o 38, o 40, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui, tá bom? Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 43. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos despertado, ó Deus, neste momento de guerra, de luta, Senhor, a meditar na Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, para trazer a mensagem que o Senhor tem para essa igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa introdução é muito conhecida, mas quando eu li, eu achei ela triste demais quando Jesus diz aqui que ele tinha um sentimento de morte, ele precisava da ajuda. Ele fala, vigiem, fiquem aqui. Qual é a função de um vigia?
Qual é a função? O tema da mensagem de hoje é o sentinela, ou a sentinela, né? O significado de sentinela, o Caio está ali, o Caio vai entender muito bem qual a importância deste papel. Eu vou mostrar aqui algumas palavras, algumas imagens daqui a pouco. Significado de sentinela: soldado armado, responsável por guardar um posto, prevenindo invasões surpresas ou descobrindo antecipadamente inimigos. Quem trabalha como vigia ou guarda alguma coisa, ou vigia alguma coisa. E também é entendido aí, inclusive na Bíblia, mas eu procurei alguns significados lá no site do Exército Brasileiro. A palavra atalaia, ela traduz na Bíblia principalmente o termo hebraico zafá, não sei como ler hebraico, tá, gente? Mas está escrito aqui, que significa tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar ou prestar atenção. Então eu quero, por favor, pedir para o Adriel projetar umas imagens aí. Separei umas imagens lindíssimas sobre isso. Algumas delas, eu creio que 2 delas eu peguei lá no Facebook do Exército. Essa daí, por exemplo. Ali é um soldado que está a postos ali na sua guarita. E essa frase, gente, olha que linda a definição do sentinela. A sentinela é, por todos os títulos, respeitável e inviolável, sendo por lei punido com severidade quem atentar contra a sua autoridade. Por isso, e pela responsabilidade que lhe incumbe, o soldado investido de tão nobre função portar-se-á com zelo, serenidade e energia, próprios da autoridade que lhe foi atribuída. Próximo. Ai, que frase linda, gente. Essa daqui mais ainda. Ser soldado é sentir em sua pele o frio cortante das madrugadas, é estar em sua guarita e ver o orvalho das manhãs cintilar aos raios brilhantes do sol. É cumprir o seu dever de corpo e alma. Então eu destaco essa última frase. Cumprir o seu dever de corpo e alma. Alguma coisa relacionada ao texto que eu li? Próximo. E aí eu trago alguns exemplos aqui, até lembrando do irmão Israel, né? Aí é uma guarita de um presídio, né? Ou de uma penitenciária. Vejam a posição que a guarita fica, numa posição estratégica, onde eles podem enxergar de todos os lados a vinda do inimigo. Então ele está não só no canto, mas ele está para frente também, para enxergar inclusive se tem alguma ameaça vindo de baixo. Mais um. Essa daí é de uma muralha, não sei de onde é, mas peguei na internet essa imagem linda também para ilustrar a posição do sentinela, o quão importante é o destaque dele. Não só para que ele veja as ameaças ao redor, mas para que também vejam que tem alguém vigiando. Já é um alerta para que não se aproxime, aquele lugar está protegido. Próximo. Essa aí é um outro exemplo também, de uma guarita aí, de um sentinela. Mais uma, por favor. E essa daí é da praia. Essa daí muita gente é muito conhecida, muito mais vista, né? Estamos aqui perto do litoral. Preste atenção no olhar deles, como eles estão fixos ali, no objetivo deles, no alvo. Eles não podem perder a atenção, porque o mínimo de perda de atenção, alguém pode perder a vida. Ele pode perder a vida ali. Eu lembro de um episódio, aproveitando que a Carmen está aqui, o Adilson, estávamos lá em Paraty, a gente conversando, brincando aqui, quando do nada o Davi lá na praia, lembra disso, Carmen? E o Davi e a Carmen saiu, meu filho, e foi aquela coisa assim de segundos. Se a gente foi muito rápido. Então olha como eles ficam atentos, nem toda praia tem, né, essa guarita aí dos salva-vidas, mas a função deles é salvar vidas, ou guardar vidas, guardar, né, porque depois que, mais difícil. Eu acho, é a última, Adriel, de guarita? Acho que é, né? Isso, legal. Então pode tirar. Obrigado. Eu só quis destacar aqui, gente, você que está nos ouvindo, que é porteiro, que é vigilante, que é vigia, que é policial, que tem sua função lá, às vezes, ou no exército, tem sua função lá de ficar de sentinela. Ah, eu sou só um vigilante. Qual que é a sua função lá no prédio lá que você trabalha? Ah, eu sou só o porteiro. Não. A sua função é a mais nobre daquele prédio. Por mais que você tenha que dar satisfação para o zelador do prédio, ou para o síndico, ou para o dono do prédio, não sei. A sua função é a mais nobre de todas.
É você que protege toda aquela gente lá. Então nunca se sinta inferior quando você disser, não, hoje eu estou de sentinela, não estou ali. Não, a sua função é primordial para que nada de errado aconteça. As pessoas estão lá dentro, confiando que você está lá alerta, acordado, vigiando tudo. Então as pessoas ficam em paz, com o coração em paz, porque sabem que você está lá vigiando, né? Então ele protege que o homem mau chegue na sua casa, né? Seja de um castelo, de um prédio, de uma mansão ou de uma prisão. Graças a Deus que temos sentinelas lá na prisão, porque como seria, né? E aconteceu uma vez, lá no apartamento do meu pai, o guarda noturno dormiu, por minutos. Entraram lá e roubaram todo mundo. Minutos. Foi demitido. Sem nenhum outro questionamento. Porque a função dele era importantíssima, pessoas poderiam ter perdido a vida ali, se ele não estivesse vigiando, né? Então, gente, o texto que nós vamos falar hoje está lá em Ezequiel 33. Então acompanhe, nós vamos ler até o versículo 20, tá? Mas eu vou parando em alguns trechos, porque esse texto é maravilhoso e dá para tirar diversas lições dele. Mas o nosso objetivo aqui é entender o papel da sentinela. Lá no versículo 1 está assim, acho que a versão está a mesma aqui, NVI, que está sendo projetada. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, falem com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta, para advertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção, a advertência se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio, para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre de sua responsabilidade. Fazendo uma pausa aqui. Então aqui nesse texto ele fala sobre espada. Aqui Deus está falando que se ele trouxer a espada contra uma terra, o sentinela tem que estar alerta. Eu quero fazer aqui uma comparação dessas palavras. A espada, né? Durante muito tempo a espada foi usada como principal arma nas guerras, né? Seja ali um confronto ali corpo a corpo, né? Ou seja ali a cavalo, então eles usavam. E mesmo depois que vieram as armas de fogo, eles ainda continuaram usando isso daí como instrumento de guerra. E qual é a nossa espada? A nossa espada. A nossa espada está aqui, ó. É a Bíblia. Essa é a nossa espada. É a mais poderosa. Até hoje eu falei com a Suzy, que ela ia lembrar muito bem disso, né? Quando a gente era pequeno, a gente falava lá, com o meu martelo eu vou pregar, com a minha espada eu vou lutar. Lembra disso? Eu sou novinho, faz pouco tempo, né? A gente cantava essa música aí. Eu sei ela inteira, tá? Mas não vou cantar aqui não. Mas nós sempre aprendemos que a nossa espada é a palavra de Deus. Ela é a arma mais poderosa contra qualquer mal. Quando você não estiver bem, ou quando alguém não estiver bem e pedir a sua ajuda e você não souber o que fazer, abra a Bíblia e comece a ler. E comece a ler.
automaticamente você vai sentir aquela paz vindo, porque a espada já lutando contra aquilo que está tentando te oprimir. E aqui o texto também fala sobre a trombeta. A trombeta, por muito tempo, e citada na Bíblia aqui por mais de 70 vezes, era uma corneta feita de chifre de carneiro, o shofar, né? Então eu coloquei aí algumas imagens também do shofar, do que seria aí. Coloca aí, Adriel, por favor. Essa daí é a trombeta que o povo usava na época, né? Ela, na Bíblia, muitas vezes ela é citada como trombeta ou como shofar, né? E aí temos também a imagem de trombeta. E essa daí é a trombeta. Que som lindo, né, gente? Que som lindo. Eu lembro, no meu casamento tinha trombeta aqui, mas no da minha irmã foi emocionante. Vieram 4 trombetas. E eles vieram atrás do Renan, ele entrando ali, a gente falou, agora não dá mais para você fugir, né? Aquelas trombetas fortes atrás dele. E que coisa linda, gente. É isso aí, só para a gente ter uma ilustração, tá? Qual é a função desses instrumentos? A função de uma trombeta é anunciar a chegada de alguém, seja uma pessoa importante, uma tropa, uma autoridade, né? Ou mesmo o início de um grande evento, como um casamento, por exemplo, ou a entrada da noiva. Ou também como um sinal de início de guerra, de uma batalha. Ou até mesmo no funeral. Muitas vezes nós vimos isso daí, né? Na Bíblia ela tinha um significado importante. Nas festividades, convocação do povo em algumas ocasiões importantes, militares e religiosas, né? Alguns exemplos aqui também de onde a trombeta foi muito bem usada aqui. Em Êxodo 19, não vamos projetar, são alguns textos, algumas links aqui que eu vou mostrar onde o fortíssimo som do shofar aqui, né? Então, Êxodo 19, lá no 16, está assim: ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram em pé no monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Imagine aquela trombeta forte e tremer no monte. Imagina que coisa linda. E então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu, né? E aqui também, lá em Josué, uma história muito conhecida, né? Lá em Josué 6, sobre a conquista de Jericó. Jericó estava completamente fechada. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E depois de tudo isso, né, gente? Os muros caíram com os sons da trombeta. Sabemos que não era o som forte da trombeta, mas era uma representação da voz de Deus ali, tão forte, tão estrondorosa, que fizeram as paredes, as muralhas de Jericó caírem. Em várias passagens na Bíblia, a trombeta, o shofar é concebido ali como um instrumento usado pelo próprio Deus, né? E lá em Zacarias 9,14, então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como um relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta. Então aqui o que nós vemos? A voz de Deus como uma forte trombeta. Então aqui o que nós podemos correlacionar o som da trombeta à nossa voz. Então nós estamos prontos para a guerra. A gente está no meio de uma guerra biológica, política, de uma guerra civil. Às vezes a gente está prestes a partir de uma guerra civil, por discussões políticas ou o que seja, quem está certo, quem está errado, as pessoas tentando resolver os problemas por si só. Mas nós já temos aqui a espada e nós já temos a trombeta. E o que a gente está fazendo com esses instrumentos? Na função de sentinela. Continuando aqui a leitura lá de Ezequiel, agora 33, o versículo 10, Adriel, por favor.
Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? 11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, e a maldição do ímpio não fará cair sobre ele, se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo. Certamente viverá. Então, nesse novo trecho, qual que é o nosso papel? Deus aqui, Ele deixou muito claro que não importa se você fez boas obras, você fez o bem durante a sua vida inteira, mas se você desviar e voltar a fazer aqueles seus maus hábitos, você não está justificado por aquelas boas obras que você fez. Mas você deve permanecer. Foi o texto que a Bia leu hoje lá para a gente, nos jovens. Você deve permanecer firme. Não se volte para os caminhos errados. E com a nossa principal missão, além de nos mantermos firmes, anunciar ao ímpio, aquele que não conhece a palavra de Deus, e dizer: olha, você vai morrer. Mas não é essa morte que a gente conhece. É uma morte que vai doer demais. E a nossa missão é anunciar, é fazer o papel de sentinela e dizer para ele: o perigo está vindo, está muito perto, a gente tem pouco tempo, eu só tenho esse tempo para te dizer isso. E Jesus está muito perto de vir buscar a gente. Agora, se você não se desviar dos seus caminhos, você vai morrer. Agora, gente, o texto que a gente leu aqui. E se você não fizer isso, e ele morrer sem Jesus? Você será culpado pelo sangue dele. Essa é a mensagem que está muito clara aqui. Então não perca a oportunidade, gente. Não perca a oportunidade. Mas também essa mensagem não é só para quem está lá do lado de fora, ou para quem nunca ouviu de Jesus. Também essa mensagem deve ser para os nossos, aqueles que já são convertidos, aqueles que já conhecem a palavra. Olha, você deve permanecer firme. E se você ver um irmão seu se desviando e não alertá-lo, porque você está vendo, você está vigiando e o mal está próximo, e ele se desviar do caminho, você também pagará pelo sangue do seu irmão. No 17, contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. Aqui, gente, eu também queria fazer um destaque nesse trecho. Quantas vezes a gente vê alguma coisa, alguma pessoa sofrendo? Nossa, mas como Deus pode ser injusto com essa pessoa? Fez tanto bem durante a vida inteira e agora está sofrendo tanto. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se compadece. Eu vou dizer aqui, gente, com muita dor quando a gente lembra do nosso pastor não poder estar aqui. Mas não quer dizer que Deus está sendo injusto com ele. Deus sabe exatamente o que está fazendo. É uma pena que é ele que está sofrendo nesse momento, né? É muito triste ver isso. Mas eu vou dizer para vocês. Eu mandei para a irmã Eliane ontem a penúltima mensagem do pastor Clóvis e da irmã Eliana.
tiveram mais de 4.000 visualizações. 4.000 pessoas acessaram o vídeo deles. Meus irmãos, pode ser, eu não sei os mistérios de Deus. Infelizmente, o pastor está sofrendo bastante. Mas quando alcançar com um vídeo mais de 4.000 pessoas fazer a palavra de Deus chegar? Eu não sei os mistérios de Deus. Agora, não cabe a nós incentivar os outros e dizer, nossa, como Deus é injusto. Aí a gente começa com murmúrios, com reclamações, com fofocas, e a gente começa a criar coisa na nossa cabeça, achando que Deus realmente não é injusto, e a gente comenta com um, com outro, daqui a pouco a igreja está contaminada, achando que realmente Deus não é justo. A gente deve orar e estar juntos, firmes com os nossos irmãos que estão sofrendo. Mas a gente não tem direito algum de dizer que Deus é injusto. É Ele que nos dá as regras, é Ele que diz, Ele sabe o que Ele está fazendo. E um exemplo aqui, gente. Tem um amigo nosso em comum, o Renato, o Adriel conhece bem também, o Caio também conhece bem. Ele faz terapia com ozônio. E toda vez, né, Paulo, a gente encontra ele. E o pastor Clóvis? E ele não é cristão. O Renato não é cristão. Ele fala assim, eu nunca vi alguém com tanta fé na minha vida. Por isso que eu tenho prazer de ir lá na casa dele, fazer o tratamento dele, que eu sei a dificuldade que o seu pastor está passando. Eu nunca vi vocês, pessoas tão unidas como vocês. Um fala do outro fala do outro, e se ajuda e vai se ajudando. Mas como pastor de vocês, eu nunca vi alguma pessoa com tanta fé. Será que Deus não vai salvar o Renato através da vida do pastor Clóvis? Mas eu não posso achar que Deus é injusto. E dou glória a Deus pela vida do pastor Clóvis. Quando eu penso em reclamar de alguma coisa, esses dias eu estava com as costas doendo, quando eu estava no banheiro e pensei em reclamar, eu lembrei dele. Falei, opa, Deus me livre de reclamar disso. O exemplo que eu tenho visto é para a vida. E o 19, e se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo, viverá por assim proceder. Observem, gente, a importância de anunciar as palavras a pessoas que não conhecem o amor. E mesmo que você não possa falar, como por exemplo, o pastor agora nesse momento, peço licença, pastor, de usar tanto aqui o seu exemplo, mas é um exemplo maravilhoso. Mesmo que ele não possa falar, pessoas estão sendo salvas pela fé dele. Mesmo que ele não consiga falar para o Renato, ele toma as picadinhas dele lá com as agulhas e ele está firme. Pessoas serão salvas pelo exemplo de fé, mesmo que esteja sem a trombeta dele. Mas ele ainda tem a espada. Ele pode mostrar. 20. No entanto, ó nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo. Então Deus está dizendo aqui, você Israel, você meu povo, você está dizendo que eu não sou justo. Mas eu vou julgar vocês cada um individualmente. É o que o texto diz. Mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. Então, digam, eu sei que vocês estão dizendo, achando que eu sou injusto. Mas eu vou julgar cada um. Não ache que eu sou bom, melhor com um ou melhor com o outro, porque eu não serei justo. Deus é o Deus justo o tempo todo. Agora, meus irmãos, aqui é a palavra de Deus que Ele tocou no meu coração para dizer a vocês. Não vão à luta sozinho. Nunca. Sempre vão armados. Mas com base em quê? Basta ler a Bíblia? Não. Se você somente ler a Bíblia como um livro qualquer, você vai desarmado, porque você está apenas com um pedaço de papel aqui, tudo junto. Você tem que ir com essa arma no sentido que ela exerce para você, aqui. Se a Bíblia rasgar, ela vai deixar de ser uma espada? Não, se ela estiver na sua mente e no seu coração. Quem nos designou para observar o perigo que está vindo aí fora? Quem nos designou para sermos sentinelas? Vigiar, observar, estar atentos ao mal que está à nossa porta, querendo invadir a nossa casa, invadir o nosso templo, o nosso corpo.
Quantas coisas o mundo oferece para detonar você, para acabar com o seu corpo, para acabar com a sua vida, acabar com a sua paz. Então a nossa função é vigiar, é sermos sentinelas, vigiar e alertar meus irmãos aqui, ô irmão. Cuidado aí, ó. Esse caminho que você está seguindo não vai dar muito certo. Eu estou vendo um mal ali à sua espreita. Ô meu amigo lá do trabalho, meu amigo da escola, olha. Se você continuar nesse caminho e não querer saber quem é esse Deus que criou você, você vai morrer. E não é uma morte simples assim. É uma morte para sempre, com muito sofrimento. Por mais que ele não queira te ouvir. A nossa função como sentinelas é alertar o perigo. É como o porteiro, é não deixar quem não tem permissão para entrar. Opa, você é daqui? Não? Tchau, você não vai entrar. A nossa função é não permitir que o mal entre na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Então sejamos sentinelas, vigias, como essa função nobre como eu mostrei. Assim como é lá no exército, na polícia, se o sentinela dormir, o que vai acontecer com ele, Caio? Vai preso, não vai? Porque é a função mais nobre que existe num lugar. Todo mundo está lá dentro se sentindo seguro, porque tem alguém lá, todo mundo está confiando que ele está acordado. Olha a frustração que Jesus teve aqui, os discípulos. Pô, mas de novo, Jesus foi 3 vezes orar. Ele voltou, mas vocês não conseguem ficar acordados um pouquinho que eu fui ali orar? Fiquem acordados, Jesus foi de novo. Mas de novo dormindo? E a gente, como a gente está nessa guerra que a gente está passando? A gente está acordado? A gente está mesmo avisando todo mundo que o fim está próximo? A gente está avisando as pessoas que Jesus está aí com a mão na maçaneta, né, Rejane? Assim que eu falei, ela achou um barato. Jesus está com a mão na maçaneta abrindo. E os nossos amigos indo para o inferno? Ou deixando o mal entrar na vida deles, na casa deles? Não, a gente tem que ser o melhor porteiro. Em nome de Jesus, a gente tem que ser o melhor sentinela. Viu o mal de longe lá com o binóculo, opa, fica aí. Chama todo mundo, vamos guerrear junto lá. Ele não vai chegar perto da gente, ele não vai tomar conta da nossa vida. E queria ler com vocês, para concluir essa meditação, Salmos 127, 1. Salmos 127, 1. É aqui que eu quis dizer para vocês que vocês não devem ir à guerra sozinhos. E se você não se sente preparado, é porque está faltando o essencial na sua vida. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Glória a Deus por isso. Então, que o Senhor seja o construtor da sua casa. A sua casa, que eu digo, é a sua vida. Então, se a sua vida tiver sido edificada por Jesus Cristo, pelo Senhor, você será um excelente sentinela. Você vai estar alerta. Ah, esse monte de informação que chega na TV, que é o fim, que é não sei o quê, esse monte de coisa, você vai filtrar tudo automaticamente. Eu já ouvi muita gente perguntar assim, nossa, será como que a gente vai saber que é uma vinda do anticristo? Mas vai ser na hora. Vai estar na cara a cara dele de falso. Porque a gente já está vigiando há horas, ó, a gente enxerga o mal de longe. Quando é Deus que nos dá essa visão de sentinela. Né? Então é isso, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa meditação. Né? Lendo Ezequiel 33, eu senti muito ali que era essa mensagem que eu devia passar para vocês. Não durmam no posto. Não durmam. O mal está na nossa porta, está querendo abrir nossa porta para entrar. E a gente tem que estar vigiando e não pode deixar entrar. Temos que ser um excelente sentinela. Mais uma vez, é a função mais nobre do palácio, é a função mais nobre de qualquer lugar. Você vai fazer todo mundo se sentir em paz. Se a sua missão for bem cumprida, você vai salvar vidas, se a sua missão for bem cumprida. E toque a trombeta, fale sem medo, grite, cante, avise, põe no YouTube, põe na internet, mas anuncie. Anuncie.
Amém? Glória a Deus por isso. Agradeço a todos. Me perdoe algum erro, mas a palavra do Senhor, eu tenho certeza que Ele queria que a gente ouvisse isso. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Fernando. Enquanto o grupo vem aqui à frente, que Deus realmente tenha misericórdia de nós. E o final desse texto que o Fernando leu, lá no versículo 21, fala de uma cidade que não deu ouvidos, viu, Fernando? A sentinela, né? A cidade de Jerusalém. Deus tinha mandado o profeta Ezequiel para que falasse tudo isso aqui que o Fernando trouxe como mensagem para a gente, mas aquela cidade fechou os ouvidos. E olha que triste, no ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. A cidade foi tomada porque as sentinelas não vigiaram. Que você receba essa palavra que foi semeada no nosso coração hoje e coloque em prática. Que você esteja atento ao mundo. Um pastor, não me lembro, não sei se foi Spurgeon, não foi Spurgeon, foi outro pastor que dizia que a gente deve, o pastor já até citou esse texto aqui, que a gente deve ler a Bíblia com o jornal ao lado, e ler o jornal com a Bíblia ao lado. O que isso quer dizer? Que a gente tem que colocar o nosso Deus no nosso dia a dia, como o Fernando falou, né? Colocar a palavra de Deus no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, e comparar o que está acontecendo nesse mundo e entender e saber ler as eras, né? Nosso Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos e falar desse amor de Jesus para as pessoas. Enquanto isso, nós vamos cantar, que você que tem seus dízimos e suas ofertas, tem o privilégio de trazer aqui à frente, né, Digão? Isso. Peço que os irmãos fiquem em pé novamente. Nós vamos cantar agora um cântico, chama Todavia me alegrarei, né? O refrão dele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. É isso que nós vamos declarar. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mas a alegria
haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Amém. Glórias a Deus. Tenham uma ótima semana a todos. Vão em paz, meus irmãos.